Vamos justamente ver como funciona. A primeira, são 7 perguntas, super simples. A primeira é como você se gosta. Você se gosta sorridente ou séria? Então, o interessante seria você já começar a responder a essas perguntas. Pouco importa as respostas, inicialmente, evidentemente, mas o interessante é já responder às perguntas, que são essas. Como você se gosta? Sério ou sorridente? Também, se vocês quiserem, vocês podem pensar em pessoas que você conhece, porque vocês vão responder porque vocês já viram eles e você já vai identificar se eles são sorridentes ou sérios. É simples. Depois, a segunda pergunta é como você pensa antes de agir ou age antes de pensar? Então, que não respondeu até agora, pensa antes de agir. Aqueles outros rápidos, então, automaticamente já deve ter identificado que eles agem antes de pensar. Pessoalmente, eu sou assim, eu ajo antes de pensar. Então, como eu estava justamente dizendo, essas duas perguntas tão simplinhas vão nos dar o nosso tipo. Qual é o nosso tipo? Na realidade, quais são as nossas habilidades? Nós vamos ver depois durante o curso, no caso, a partir do segundo módulo, qual é a origem disso, porque o interessante justamente é entender qual é a origem do que eu faço. Eu faço alguma coisa, eu faço uma determinada ação, as pessoas no inconsciente nem pensam, fazem a ação, mas no consciente, quando você consegue identificar essa ação, o interessante é saber qual é a sua origem, de onde ela vem e quais são as suas consequências, para saber se é uma ação positiva ou negativa e a partir daí poder melhorar ou não. Então, aquilo então vai ser o nosso tipo que vem da tipologia junguiana, que foi depois modificado um pouco pela Isabelle e Peter Blix-Meyers, criaram o MBTI, que justamente padronizaram, criaram tabelas, justamente essas tabelas que vão se repetindo, e a partir daí que nós vamos poder começar a identificar as habilidades das pessoas. Mas essas habilidades não param por aí, porque mesmo se nós temos padrões de pensamentos, o que acontece? A gente tem que tomar decisões também. Então, no caso, para decidir, vocês utilizam a lógica ou os valores pessoais, quer dizer, as emoções. Esse vai determinar justamente a nossa maneira de tomar decisões. Um que vai ser pela lógica, A mais B mais C igual a D, e o outro que vai assim, vai ser flexível, que não tem problema para ele, se é mais do gênero do chutar o balde, se preocupar com o que vai acontecer. Um lógico, ele vai pensar quais vão ser as consequências que ele vai fazer, e se ele vê que aquilo vai atrapalhar a vida dele, ou de outras pessoas, ele não vai fazer. Um emocional, não. O emocional chuta o balde, depois vê o que vai dar. Então, depois vem ainda mais uma quarta pergunta para fechar essa parte do tipo, dos tipos, que vai ser justamente: você planeja o seu tempo? Sim ou não?